exatamente por isso que o 3i Atlas ainda importa. Porque enquanto a maioria das manchetes já começou a agir como se a história tivesse acabado, foi só mais um cometa interestelar, já passou, próximo assunto. O objeto está na prática, entrando agora na fase mais estratégica de toda a trajetória dele. E ninguém está falando sobre isso do jeito certo. O 3i Atlas ainda não saiu do nosso sistema solar. Ele não foi embora. O que aconteceu foi outra coisa. A cobertura esfriou, o algoritmo cansou, e a narrativa dominante ganhou força, a de que já entendemos o suficiente. Só que existe um problema incômodo aqui. Os dados não cansaram, a trajetória não terminou, e as imagens mais recentes não ficaram mais simples. Ficaram mais difíceis de explicar com a tranquilidade que muita gente tenta vender. O ponto central é este. O 3i Atlas está se aproximando de um dos encontros mais interessantes de todo o percurso, a interseção com o raio de Hill de Júpiter. Traduzindo sem enrolação, é a região do espaço onde a gravidade de Júpiter começa a dominar de forma mais decisiva em relação à do Sol, criando uma zona de influência que, para qualquer coisa que passa por ali, muda o jogo. E o detalhe que quase ninguém menciona é justamente nessa vizinhança que ficam os pontos de Lagrange do sistema Sol-Júpiter, especialmente L1 e L2, que são regiões onde as forças gravitacionais se equilibram de um jeito raro, pontos estáveis o suficiente para manter sondas e observatórios em posições privilegiadas. A humanidade faz isso o tempo todo, coloca telescópios e espaçonaves em zonas de equilíbrio, porque são, literalmente, locais ideais de monitoramento. Então, quando um objeto interestelar que já era incomum entra na rota de uma região tão estratégica, a pergunta que deveria dominar qualquer análise séria é: por que o debate foi encerrado antes do momento mais relevante? O discurso padrão tenta reduzir o 3i Atlas a uma frase simples: é um cometa interestelar e está fazendo coisas de cometa. Só que essa frase desmorona quando você encara o detalhe que mais irrita quem acompanha isso com atenção. O detalhe que ninguém consegue empurrar para baixo do tapete sem fazer força. O anti-tail. A cauda apontando na direção errada. Vamos colocar isso de forma limpa. Caudas de cometas não são enfeite. Elas obedecem à física do ambiente em torno do Sol. Quando um cometa se aproxima, o gelo sublima, libera gás e poeira, forma a coma, e então o vento solar, um fluxo de partículas carregadas, empurra esse material para longe do Sol, desenhando a cauda de poeira e a cauda iônica. É por isso que, quando o cometa segue seu caminho, existe um comportamento esperado. A cauda fica para trás em relação ao Sol, lembrando sempre que o vento solar domina o arrasto desse material. E aqui entra um número que destrói a preguiça intelectual. O vento solar viaja, em média, a centenas de quilômetros por segundo, na faixa de 400 km como valor típico. Já o 3i Atlas, mesmo sendo rápido para padrões do sistema solar, está na ordem de 60 km/h. Isso significa que o vento solar é tão mais veloz que, em condições normais, ele deveria varrer a poeira e o gás de um jeito previsível. Só que não é isso que aparece nas imagens. O que aparece é um padrão repetido, observado por gente que fotografa do quintal e por instrumentos profissionais também. A coma e a estrutura do material estão se comportando como se estivessem atrás do objeto de um jeito que contraria o esperado, formando esse efeito conhecido como anticauda. E a maneira como ela se apresenta no 3i Atlas não parece uma simples ilusão de perspectiva resolvida com duas linhas de explicação. É aqui que muita gente tenta encerrar a conversa com um gesto. Anticauda existe, já foi visto em outros cometas. Sim, existe o fenômeno, e há explicações conhecidas em alguns casos, envolvendo geometria da órbita, distribuição de partículas e ângulo de visão. O que não existe é a autorização automática para fingir que todo anti-tail é trivial só porque o termo já apareceu antes. O que irrita nessa história não é a existência do fenômeno em si, é o conjunto, a persistência, o contexto e a coincidência de timing, justamente enquanto o objeto segue para uma região gravitacionalmente e dinamicamente relevante do sistema solar. E quando alguém escreve, com tom de superioridade, "Parem de falar de alienígenas, é só um cometa",
Essa pessoa está tentando vencer o debate no grito, não nos dados. Porque uma análise honesta começa assim. Se o objeto é natural, as anomalias precisam ser explicadas de forma satisfatória, não descartadas por cansaço. E não dá para chamar de detalhe irrelevante quando o próprio mecanismo físico que define o comportamento de um cometa, a interação com o vento solar, é justamente onde o 3I Atlas chama a atenção. A pergunta real, a que separa a curiosidade séria de torcida é: por que o padrão está ali do jeito que está? Por que isso se destaca em tantas capturas? Por que o debate público foi encerrado antes de comparar cuidadosamente as imagens, a geometria e o momento orbital do objeto? Mais uma camada. O 3I Atlas não está indo embora para o vazio. Ele está indo em direção a um alvo gravitacional que, historicamente, é um dos pontos mais observados e mais úteis para manobras, monitoramento e arquitetura orbital. Júpiter não é só um planeta. É o maior poço gravitacional do sistema solar depois do Sol. Uma espécie de porteiro dinâmico que pode acelerar, frear, desviar e capturar coisas. Se você acompanha missões espaciais, você sabe. Júpiter e seus arredores são usados como alavanca natural. E os pontos de Lagrange associados ao sistema Sol-Júpiter são, literalmente, janelas, onde a dinâmica orbital vira ferramenta. Então, quando a narrativa dominante diz "acabou, não tem mais nada aqui", ela ignora a estrutura mais simples e mais concreta do caso. O evento ainda não aconteceu. O encontro com a região de influência joviana ainda está no tabuleiro. E qualquer mudança no comportamento observável do objeto nessa fase, seja na coma, na atividade, na orientação do material ejetado, é informação valiosa, não ruído. E é por isso que eu não compro esse encerramento prematuro. Porque se o 3I Atlas fosse só um cometa fazendo coisas de cometa, a conversa teria esfriado por causa de evidência sólida, não por repetição de manchete. O que está acontecendo é mais sutil. Um cansaço cultural tentando se passar por conclusão científica. Só que ciência não funciona por saturação de assunto. Funciona por consistência entre observação e explicação. Agora, antes de alguém distorcer o que está sendo dito aqui, isso não é uma declaração de que o objeto é artificial. Isso é uma declaração de que há um comportamento observado e continua pedindo uma explicação melhor do que "para de olhar". E no mínimo merece ser acompanhado com mais atenção justamente no trecho da trajetória em que o 3I Atlas entra numa zona onde a física orbital pode amplificar ou revelar características que estavam discretas antes. E tem mais um motivo para essa etapa existir do jeito que está. Além da anomalia visual e do contexto gravitacional, existe um terceiro eixo que torna essa história impossível de fechar com um ponto final: a origem. Porque esse objeto não é só estranho no que faz. Ele é estranho no caminho por onde veio. E aqui a história encosta num dado que muda o tom. Existe pesquisa discutindo o que significaria um objeto com origem alinhada com regiões próximas ao centro galáctico. E o que isso poderia implicar sobre o tipo de ambiente onde civilizações avançadas poderiam prosperar, caso existam. Isso não é ficção. É um debate teórico real em cima de limites relativísticos, energia e estratégia de sobrevivência em escalas astronômicas. Ou seja, enquanto a internet discute "Anti-Tale é só perspectiva" e a mídia tenta dar tchau, há um outro plano de análise sendo escrito com linguagem de paper, com matemática e relatividade. E ele aponta para uma pergunta bem mais desconfortável. Não é só o que é o 3I Atlas, é de onde ele veio e por que essa origem parece tão específica. E é aqui que a investigação começa a ficar inevitável. Porque quando você junta um objeto interestelar com um comportamento que ainda levanta a sobrancelha, uma rota que cruza um dos pontos mais estratégicos do sistema solar e uma discussão científica sobre como civilizações poderiam operar em ambientes de tempo dilatado, a história deixa de ser entretenimento e vira um problema intelectual. Em seguida, eu vou abrir o ponto que a maioria evita. O corredor de origem do 3I Atlas, a proximidade com a direção de Sagitários A, e por que um paper recente coloca o centro da galáxia como um lugar não apenas possível, mas funcional para civilizações que pensam em escala de milênios.
E como isso muda completamente o jeito de olhar para um objeto que está, agora, entrando na vizinhança gravitacional de Júpiter. Se a pergunta era, por que esse objeto ainda importa? Agora a pergunta muda de nível. De onde exatamente ele veio? E por que essa direção específica é tão desconfortável para a ciência tradicional? Porque o 3I Atlas não surgiu de qualquer lugar do céu. A trajetória reconstruída do objeto aponta para uma região extremamente específica da galáxia, uma região que, por décadas, foi tratada como teoricamente hostil à vida complexa e, ao mesmo tempo, central para os maiores mistérios da astrofísica moderna. O ponto de origem aparente do 3I Atlas está a poucos graus angulares de Sagitários A, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Isso, por si só, já seria suficiente para levantar sobrancelhas. Mas o desconforto aumenta quando você cruza esse dado com outro fato documentado. Essa mesma região do céu está próxima da origem do famoso sinal WOW. O WOW, signal, detectado em 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, permanece até hoje como um dos sinais de rádio mais intrigantes já registrados, extremamente estreito em banda, intenso e jamais repetido. Não há explicação consensual para ele. O que existe é um consenso diferente. Ele não se comportou como ruído natural comum. Isso não significa que o 3I Atlas veio do sinal WOW. Essa associação direta não é feita por nenhum paper sério. O que incomoda os pesquisadores é outra coisa. Objetos anômalos, sinais anômalos e debates teóricos profundos continuam surgindo a partir da mesma região do céu, uma região que por muito tempo foi considerada apenas perigosa demais para abrigar sistemas complexos. Só que essa suposição está ruindo. Nos últimos anos, observações em infravermelho profundo e espectroscopia de alta resolução mostraram algo que não se encaixa bem na narrativa antiga. Existem sistemas estelares estáveis muito mais próximos do centro galáctico do que se imaginava. Alguns desses sistemas apresentam indícios claros de discos, estrelas múltiplas e até estruturas que resistem às forças de maré extremas do buraco negro. Isso muda completamente o tabuleiro. Porque se existem sistemas estáveis ali, então o centro galáctico deixa de ser apenas um inferno gravitacional e passa a ser algo muito mais interessante. Um ambiente extremo, sim, mas também previsível, denso em energia e estrategicamente único. É exatamente nesse ponto que entra um debate que muita gente prefere ignorar, por parecer teórico demais, mas que é levado a sério em artigos revisados por pares. O debate sobre civilizações avançadas em ambientes relativísticos. Durante décadas, a pergunta central do Fermi Paradox foi formulada de maneira quase automática. Se o universo é grande e antigo, onde estão todos? As respostas mais populares sempre giraram em torno de duas ideias. Ou ninguém sobrevive tempo suficiente, ou todos se espalhariam pela galáxia rapidamente, e, portanto, já teriam nos visitado. Mas essa formulação carrega pressupostos frágeis. Ela assume que civilizações avançadas desejam se expandir de forma contínua e colonial, operam em escalas de tempo semelhantes às nossas, vivem em regiões tranquilas da galáxia, como braços espirais comuns. Pesquisadores como Michael Hart e Frank Tipler defenderam essa visão expansionista, chegando à conclusão de que, se civilizações avançadas existissem, elas já deveriam ter colonizado toda a galáxia em poucos milhões de anos. Como não vemos evidência disso, eles concluíram que essas civilizações provavelmente não existem. O problema é que essa conclusão ignora uma variável crítica, introduzida por Frank Drake e reforçada por historiadores da ciência: o tempo de sobrevivência das civilizações. A famosa Drake Equation não tenta provar que alienígenas existem. Ela tenta organizar nossa ignorância, e dentro dela, a variável mais instável sempre foi a última, L, o tempo durante o qual uma civilização é detectável. Rebecca Charbonneau, historiadora da ciência e pesquisadora associada ao Observatório Nacional de Radioastronomia, chama a atenção para um ponto incômodo. Foi apenas no século XX que percebemos que uma civilização tecnológica pode se autodestruir completamente. Não estamos falando do colapso de um império, mas da extinção total de uma espécie. Isso muda tudo.
Porque, se civilizações têm vidas curtas, o silêncio do universo deixa de ser prova de ausência e passa a ser consequência estatística. Mas ainda existe outro problema: a física. Viagens interestelares não são apenas difíceis, elas são brutalmente limitadas pela relatividade. Não importa o quanto uma civilização avance tecnologicamente. Viajar próximo à velocidade da luz exige energia absurda, tolerância biológica impossível e gera efeitos severos de dilatação do tempo. Esse ponto é frequentemente ignorado em discussões populares sobre vida extraterrestre, mas ele é central em papers recentes. A relatividade não é um detalhe técnico. Ela define o que é viável. E aqui entra um estudo que muda o enquadramento do problema. Redshifted Civilizations, Galactic Empires and the Fermi Paradox, de Chris Rice e Justin Fang. O argumento central do trabalho é simples, mas profundamente perturbador. Civilizações avançadas não precisam se espalhar pela galáxia para explorá-la. Elas podem fazer algo mais eficiente: mudar o referencial temporal em que vivem. Em termos práticos, isso significa o seguinte: em regiões onde o tempo passa mais devagar, devido a efeitos relativísticos intensos, uma civilização poderia observar o universo acelerado. Processos que levariam milhões de anos em regiões normais ocorreriam, do ponto de vista deles, em períodos muito mais curtos. E onde isso é possível? Próximo a buracos negros supermassivos. Aqui, a discussão deixa de ser especulação solta e entra em física aplicada. O centro da galáxia oferece campos gravitacionais intensos e estáveis, abundância energética, efeitos de dilatação temporal previsíveis e, como mostram observações recentes, sistemas que não são automaticamente destruídos. Uma civilização que opere próxima a Sagitários A poderia, teoricamente, sincronizar suas missões exploratórias com o fluxo do tempo local. Para nós, uma sonda levaria dezenas de milhares de anos para cruzar a galáxia. Para eles, esse mesmo evento poderia ocorrer em um intervalo funcional, quase administrável. Esse cenário resolve, de uma só vez, dois problemas clássicos: o silêncio aparente do universo, a inviabilidade prática da colonização galáctica tradicional. Agora, conecte isso ao 3I Atlas. Se um objeto interestelar vem de uma região próxima ao centro galáctico, isso não o torna artificial automaticamente, mas torna impossível ignorar o contexto teórico em que essa região passou a ser considerada estrategicamente viável. E aqui está o ponto onde o debate deixa de ser acadêmico e toca algo muito humano. Nós, como espécie, tendemos a interpretar o universo com base no nosso conforto psicológico. Preferimos explicações que não desafiem nossa posição central. Preferimos acreditar que tudo é simples, que nada relevante está acontecendo agora, que mistérios podem ser adiados. Mas a ciência não funciona assim. Ela avança quando anomalias persistem, quando padrões se repetem em lugares improváveis, quando teorias precisam ser ajustadas porque os dados não obedecem. E se você chegou até aqui no vídeo, vale um pedido direto e honesto. Se inscreve no canal e deixa o like agora. Não como favor, mas como sinal de que esse tipo de análise, que não simplifica demais nem trata o público como incapaz de lidar com complexidade, merece continuar existindo. Porque o que vem a seguir é ainda mais desconfortável. Até agora falamos de origem e de teoria. Falta conectar isso ao comportamento do objeto. Falta explicar por quê. Se tudo isso for apenas coincidência, as coincidências continuam se acumulando no mesmo sentido. Em seguida, o foco muda novamente. Tempo, velocidade e perspectiva. Porque dependendo de onde você está observando, o 3I Atlas pode não estar se movendo devagar coisa nenhuma. E é aí que a história começa a desafiar não só nossa ciência, mas nossa intuição mais básica sobre distância, duração e controle. Depois de tudo o que foi apresentado até aqui, existe um desconforto que não pode mais ser empurrado para o fundo da conversa. Não é desconforto emocional nem sensacionalismo. É um desconforto intelectual. Porque quando você junta as peças com calma, a trajetória, o comportamento físico, o corredor de origem, o contexto relativístico e o silêncio conveniente, surge uma constatação incômoda. Ignorar o 3I Atlas não é neutralidade científica, é uma escolha.
E escolhas têm consequências. A primeira consequência é óbvia, mas raramente dita em voz alta. Quando a ciência se habitua a encerrar perguntas antes da hora, ela perde a chance de avançar exatamente onde mais precisa. Não estamos falando de aceitar qualquer hipótese sem critério. Estamos falando de manter o critério ativo quando o objeto analisado insiste em não se encaixar perfeitamente nas gavetas conhecidas. O 3i Atlas não precisa ser artificial para ser relevante. Ele só precisa continuar sendo inconveniente. E ele é. Inconveniente no comportamento da coma. Inconveniente na persistência do antiteio. Inconveniente na geometria da passagem. Inconveniente no timing do periélio, oculto pelo brilho solar. Inconveniente na rota que o leva exatamente para a zona de influência de Júpiter. Quando múltiplas anomalias convergem num mesmo objeto, o procedimento científico clássico não é o esquecimento, é o aprofundamento. O problema é que aprofundar exige tempo, recursos e, acima de tudo, disposição para lidar com conclusões que talvez não sejam confortáveis. A segunda consequência é mais profunda: o impacto sobre a nossa visão de mundo. Durante séculos nos acostumamos a enxergar o universo como um palco passivo, indiferente, mecânico. A matéria se move, forças atuam, leis se repetem, nós observamos. Ponto final. Só que esse modelo começa a ranger quando surgem fenômenos que parecem não apenas acontecer, mas interagir com estruturas específicas, como se certos pontos do cosmos fossem mais relevantes do que outros. Pense nisso com frieza. Júpiter não é um planeta qualquer. Ele é o regulador gravitacional do sistema solar interno. É um escudo parcial contra impactos catastróficos. É um organizador dinâmico de órbitas. Qualquer civilização que estudasse sistemas planetários por tempo suficiente chegaria exatamente à mesma conclusão. Se você quer observar, interferir ou mapear um sistema como o nosso, Júpiter é um nó estratégico. Isso não é especulação cultural, é mecânica orbital. A possibilidade teórica de civilizações que operam em ambientes de tempo dilatado, próximas a estruturas extremas como Sagitários A, civilizações que não precisam se espalhar fisicamente por toda a galáxia, porque conseguem sincronizar exploração e observação através da relatividade. Se esse cenário estiver mesmo que parcialmente correto, então o 3i Atlas muda de escala. Ele deixa de ser apenas um visitante raro e passa a ser um mensageiro involuntário de um modelo de universo muito maior do que estamos acostumados a admitir. E aqui surge a terceira consequência, talvez a mais delicada de todas. O que pode estar sendo ocultado não é uma informação específica, mas uma mudança de paradigma. Instituições científicas não escondem dados por vilania caricata. Elas ocultam por inércia, por medo de interpretações equivocadas, por receio de perder controle narrativo. Quando algo ameaça desmontar a fronteira clara entre natural e intencional, a reação padrão é ganhar tempo, reduzir a exposição, esfriar o interesse público, deixar o assunto morrer por falta de oxigênio. Não porque alguém saiba a verdade final, mas porque ninguém quer ser responsável por abrir uma porta sem saber o que existe do outro lado. Só que portas não deixam de existir porque evitamos tocá-las. Ignorar o 3i Atlas agora significa aceitar que coincidências acumuladas não merecem mais investigação. Significa aceitar que o centro da galáxia continua sendo tratado como um cenário exótico, e não como um laboratório natural, onde física extrema e possibilidade de vida avançada se cruzam. Significa aceitar que perguntas sobre consciência, intencionalidade e estrutura do cosmos são filosofia demais para uma ciência que, ironicamente, nasceu da filosofia. E é exatamente nesse ponto que o vídeo se conecta a algo maior do que o próprio objeto. Porque, no fundo, a pergunta que o 3i Atlas levanta não é apenas "o que é isso?". A pergunta real é: o universo é apenas um cenário inconsciente, onde eventos aleatórios colidem? Ou existe algum nível de organização, percepção ou intencionalidade distribuída que ainda não sabemos reconhecer? Essa dúvida não surge do nada. Ela emerge quando ciência, cosmologia e filosofia começam a tocar o mesmo nervo. E antes de encerrar, um convite direto, sem artifício. Se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Não para inflar números, mas para manter esse espaço vivo.
Um espaço onde perguntas difíceis não são descartadas só porque dão trabalho. Agora, a imagem final que eu quero deixar com você não é de um objeto cruzando o espaço, é outra. Imagine uma inteligência observando a galáxia, não em milhares de anos, mas como quem observa o movimento das nuvens num fim de tarde. Para ela, estrelas nascem e morrem rápido. Civilizações surgem e desaparecem como faíscas. Sistemas inteiros passam por ciclos completos enquanto, do nosso ponto de vista, tudo parece imóvel. Nesse cenário, o 3i Atlas não seria um visitante apressado. Seria apenas um ponto em trânsito, num fluxo que mal começamos a compreender. A pergunta que fica não é se estamos sendo visitados, é se estamos preparados para perceber quando algo passa por nós, sem precisar anunciar que chegou.